Deus é bom, Jesus é fiel. Meus amados, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 20, versículos 26 ao 29. Mantenha sua Bíblia aberta, porque é sobre este tema que nós vamos falar. Não seja incrédulo, mas crente. Este é o nosso tema. Não seja incrédulo, mas crente. Este tema, produzido pelo Espírito Santo, foi palavras proferidas pelos lábios sacrossantos da pessoa do Senhor Jesus. E alguém de destaque, não era uma pessoa comum, era um apóstolo, alguém que havia se encontrado com ele, vindo com ele em todos os momentos da sua vida. Versículo 26 está escrito: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, ver as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estava pensando o que na verdade Jesus quis dizer quando disse a Tomé que ele não fosse incrédulo. A primeira ideia, meus amados irmãos, é de uma pessoa que não acredita na realidade, é de alguém que não crê na veracidade de uma coisa ou de um fato. Lá em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A incredulidade, ela acontece na vida daquelas pessoas, também daquelas pessoas que têm uma igreja, ou que têm um título, ou que têm uma religião, ou que têm uma filosofia de vida, ou que têm uma determinada crença. Quando o Senhor disse: não sejas incrédulo e seja crente, ele diz que crente é aquele que acredita, que tem convicção. E eu fiquei naquela batalha, porque
Tomé não era crente. E por que foi chamado de incrédulo? Por via de fatos. Eu procurei em uma outra tradução e eu encontrei a seguinte leitura: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Pois sim. Era uma manhã de um novo dia. Aquele dia era domingo. E estavam em Jerusalém. Certamente afligidos pelas lembranças da sexta-feira. Porque aquelas lembranças ainda estavam vivas dentro de cada um deles. Os momentos cruciais, desde a prisão, quando eles estavam reunidos orando no jardim, até o momento em que ele passava pelas ruas de Jerusalém, carregando uma pesada cruz. Tudo aquilo estava passando na mente deles naquele momento. Certamente, o assunto daquele dia não era outro, senão os acontecimentos da sexta-feira. E por conta de tudo quanto havia acontecido, a cidade inteira não falava de outra coisa. E, sobretudo, os crentes eram alvos das chacotas. Os crentes sofriam porque não só uma questão moral, não só uma questão de segurança, porque a vida deles não valia nada, mas a maior dor e sofrimento era exatamente a fé que estava abalada, estava em jogo. Era muito difícil para que eles sustentassem tudo quanto havia recebido pelo próprio Jesus, o que havia visto, ouvido, visto e até mesmo praticado. Por quê? Porque apesar de ter sido eles advertidos pelo próprio Senhor acerca daqueles dias, mas era como se eles não acreditassem que aquilo pudesse acontecer. Mas aconteceu. De sorte que aqueles 2 discípulos que estavam voltando para a aldeia onde morava em Emaús, o assunto que eles discutiam no caminho era esse. E o que eles diziam? E nós quem? Nós crentes. Agora vamos ver aí. Vamos ver aonde entra a incredulidade no crente. E nós, crentes, que pensávamos que fosse ele que fosse redimir Israel. E já é o 3º dia. Em outras palavras, eles estavam decepcionados com Jesus, porque eles acreditavam que ele sim viria para trazer solução dos problemas que eles estavam enfrentando. E isto agora já não era mais real, pelo contrário, ele estava morto. Escute. Ele não está morto. Ele está vivo. Pastor, isso eu sei. Mas há momentos que parece que você não sabe.
as suas atitudes o leva a passar uma imagem daquele que não acredita, daquele que não crê. Foi por isso que o Senhor disse a Tomé: Tomé, não seja incrédulo. Sabe que o Senhor estava dizendo? Tomé, você precisa parar de ter dúvidas acerca de tudo quanto viu e ouviu acerca da minha pessoa. Vale para quem isso? Para você nesta noite. Você precisa parar de ter dúvidas acerca de tudo quanto está escrito na Bíblia, porque é para proveito nosso. Pastor, porque o senhor não sabe do meu problema. O Senhor sabe. Esses homens estavam marcados para morrer. Esses homens tinham razões de sobras de não ir mais para a igreja, mas eles foram, com exceção de quem? De Tomé. E quem o impediu? Ninguém. E por que ele não foi? Pelas dúvidas que pairavam na sua cabeça. E essas dúvidas foram produzidas pela visão, pelaquilo que ele havia visto. Mas a Bíblia vai me dizer que eu tenho que andar por fé e não por vista. Eu tenho que acreditar que o meu Deus é maior que todos os problemas e lutas, dificuldades, tempestades, vento contrários que vier contra a minha vida. Manhã de domingo, todos reunidos, com exceção de Tomé. Louvado seja o nome do Senhor. Já havia sim passado o sábado da solidão. Sábado da solidão. Por que sábado da solidão? Imagine um dia, para quem está acostumado a andar com Jesus, imagine um dia sem Jesus. Era o sábado de luto, era o sábado de tristeza, era o sábado de dor, mas muitos ainda estavam alimentando uma esperança acerca do terceiro dia. O dia em que ele havia prometido, havia dito que ele ressuscitaria. E agora sim, era o terceiro dia. Glória a Deus. Mas cada um, meus amados e queridos irmãos, estava nos seus lugares, na sua vida. Mas a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 20, acompanhem comigo, versículo 1. No primeiro dia da semana, domingo, Maria foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, era o domingo, e a palavra vai dizer que correu e foi chamar Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. Quem era o outro discípulo que Jesus amava? João. Então Pedro chama João e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o pusera. Visão distorcida. Levaram-no do sepulcro. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Versículo 4. Os dois corriam juntos. Diga, os dois corriam juntos. Diga de novo, os dois corriam juntos. Porém,
O outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ou seja, João, mais novo, mais força, mais energia, correu na frente e chegou primeiro. Mas o problema, irmão, não está na corrida que nós fazemos, porque o problema não é o meio, mas sim o fim. Observe que João correu mais, chegou primeiro, e diz a palavra que, chegando lá, abaixou-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Por que não entrou? Ele saiu na frente, chegou primeiro, mas ele não entrou. Depois chega Pedro, e quando Pedro chegou, ele entra no sepulcro e viu também os lenços. Escute, ambos viram, um dentro e outro fora, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça do mestre não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O lenço estava enrolado à parte. Escute, naquele túmulo só estava Jesus e mais ninguém. O lenço estava na cabeça quando foi sepultado, mas agora nem o corpo estava lá, e o lenço da cabeça não estava à parte, bem enrolado e num lugar. Glória a Deus. Ou seja, alguém havia tirado o lenço da cabeça de Jesus, alguém havia enrolado o lenço e alguém havia colocado ali. Glória a Deus. Na cultura hebraica, meus amados e queridos irmãos, lenço dobrado traz para os judeus uma mensagem. Que mensagem, pastor? É que os senhores iam para a mesa, aquele lenço dobrado era colocado ao lado, como se faz hoje nos hotéis 5 estrelas, nos restaurantes finos. Então coloca-se ao lado, e o servo coloca tudo que se fizer necessário, o lenço fica de lado, dobrado, e ele sai. Ele não pode ficar perto, ele fica de longe, para que se houver qualquer necessidade, o Senhor faz um sinal e ele volta a servir o que precisar. E aquele lenço estará lá, ali, para quê? Para o seu Senhor, ao se alimentar, ele abrir aquele lenço, limpar a barba, limpar as mãos, enfim, serve, a utilidade daquele lenço é aquela. Agora, quando o Senhor termina, ele pega o lenço e joga do jeito que ele está, aberto, e sai. Ele terminou a refeição, ele não vai mais comer, ele já terminou. Mas se ele levantar para fazer outra coisa, ele pega o lenço, coloca o lenço ali dobrado, e isso quer dizer, eu vou ali e volto já. Então aqueles discípulos, ao chegarem ali, e muito especialmente Pedro, quando entrou, ele que conhecia a cultura judaica, ele viu o lenço dobrado. Estava o Senhor dizendo para eles: eu não terminei, estou indo ali, eu volto já. Você entendeu? Você entendeu mesmo? Então, amados e queridos irmãos, quando a notícia foi chegando, esses discípulos, os primeiros que chegaram, primeiro Maria Madalena, as outras mulheres, e depois Pedro e João, porque foi Jesus que mandou que anunciasse que ele havia ressuscitado. Diz a palavra de Deus que eles viram
e saíram, eles foram embora. Mas a Maria não, versículo 11, Maria ficou chorando fora junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de brancos. Então, irmãos, eles viram e foram embora. Ela não foi, não arredou o pé. Ou seja, eu preciso saber mais. Eu quero mais de Jesus. Eu preciso entender estes mistérios. Eu preciso entender este segredo. E por isso ela ficou. E por ela ter ficado, ela viu 2 anjos vestidos de branco. Louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram: mulher, por que você está chorando? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ou seja, irmãos, o interesse de Maria era ver Jesus. Glória a Deus. E tendo dito isto, voltou-se para trás. E o que ela viu? O que foi que ela viu? O que foi que ela viu, irmão? Versículo 14. Ela viu Jesus. Jesus. Sabe por que ela viu Jesus? Sabe por que Pedro não viu Jesus? Sabe por que João não viu Jesus? Meus amados e queridos irmãos, é porque eles tiveram pressa em sair da presença de Deus. Normalmente o crente apressado, ele não vê, não recebe a revelação completa. Ela ficou. A saudade e o amor que ela sentia era mais profundo. E como se ela dissesse: eu não saio daqui enquanto eu não vê-lo. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. E quando ela voltou-se, ela viu Jesus. Aleluia. Mas, meus amados e queridos irmãos, escute. Os discípulos agora sim, eles se reuniram e certamente foram relembrar aquilo que o Senhor havia ensinado para eles, aquilo que eles haviam aprendido. Por quê? Porque ele estava vivo. E certamente aquela aparição a Maria, a notícia dada, ela gerou muitos pontos polêmicos, mas eles agora estavam reunidos, e a palavra vai dizer que Tomé não estava lá, e a Bíblia vai dizer que na tarde daquele dia, domingo, portas fechadas, de repente, sem que abrisse nada, Jesus entra e no meio diz: Pai seja convosco. Glória a Deus. E sopra sobre eles o Espírito, seu Espírito. E ele dá uma mensagem poderosa no versículo 22. Recebei o Espírito Santo. Agora, quando o Senhor disse: recebei o Espírito Santo, ele diz: aquele a quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados, e aquele que não retiverdes, lhe serão retidos. No versículo 24 vai nos dar a informação muito preciosa para o que nós queremos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. É muito ruim quando não estamos na hora certa e nem no lugar certo. É muito ruim quando nós saímos da vontade de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Tomé. E foi exatamente isto que o levou até a sua fé abalada. Isso foi exatamente o que levou a descrer
naquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Porque havia dois grandes movimentos: o movimento no mundo físico e o movimento no mundo espiritual. Mas a palavra de Deus vai dizer que naquele dia Jesus esteve com eles. Deixa eu dizer outra vez. Naquele dia, naquele domingo, o Senhor havia estado com eles. Quem não experimentou a presença de Jesus foi única e estritamente quem não estava lá. Quem não estava lá perdeu a benção. Glória a Deus. E muitas vezes perdemos a nossa bênção porque não estamos no lugar aonde devíamos estar. Tomé não estava, perdeu. Porém, o Senhor oferece uma outra oportunidade. Quem sabe foi por isso que Jesus fala sobre perdoar. E os discípulos encontraram Tomé, notificaram o que estava acontecendo, mas possivelmente para surpresa deles, Tomé disse que de forma alguma, de maneira nenhuma, ele iria acreditar, exceto por duas razões. Primeiro, se ele pudesse ver. Se eu ver, quem sabe, eu vou acreditar, mas vou ainda ter dúvida. Segundo, eu preciso tocar no lugar que ele foi ferido, para confirmar se verdadeiramente é ele. Tomé era crente, sim ou não? Não ouvi a resposta. Tomé era crente, sim ou não? Era. Se fosse hoje, era da Assembleia de Deus. O que leva um crente a duvidar? O que leva um crente a ser incrédulo? As circunstâncias, o sofrimento, a luta, a perseguição. Paulo pergunta, questiona: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, quem nos levará a não acreditar? O que é que pode levar alguém a ter dúvida acerca da palavra de Deus? Porque tudo quanto está escrito é para proveito nosso, senão não tinha sentido a palavra. O que é que leva você a duvidar? Mau testemunho? O mau testemunho pode sim levar alguém a duvidar. Por exemplo, uma pessoa de uma vida nada recomendável profetiza para você e diz que foi o Senhor que mandou te dizer. Você vai ter o quê? Dúvidas. Será que foi mesmo essa pessoa dizer isso? O que leva uma pessoa a ter dúvida? Falta de conversão. Pessoas que estão perdidas dentro da igreja, não estão salvas. Glória a Deus. O que leva uma pessoa a duvidar? Fraquezas espirituais. Pessoas que não se alimentam da palavra de Deus. Pessoas que não leem, não oram, não vivem perto de Deus. O que leva uma pessoa a duvidar? A ignorância espiritual. Glória a Deus. A ignorância espiritual, amados irmãos, leva muita gente boa na igreja a ter dúvidas acerca daquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos lembram quando os discípulos do barco
foram arrastados para dentro do mar pelo vento, e Jesus ficou orando. Por volta lá da segunda ou terceira vigília, o Senhor termina de orar, e quando chega lá o barco não está. Ele não teve problema. Ele sai andando por cima do mar ao encontro dos discípulos, mas quando os discípulos de longe vê, começam a gritar, e dizendo: é um fantasma. Ora, como eu, crente, eu vou acreditar que existe fantasma? Como eu, crente, vou acreditar que alguém que morreu apareceu para mim? Não, eu não posso crer nessas coisas, porque elas não existem. Mas eles, crentes, agora diziam que era um fantasma. Por que eles diziam que era um fantasma? Porque eles estavam cheios de dúvidas. E o que levou eles a terem aquela dúvida tão grande? O intelecto, a razão, a lei da gravidade. Ou seja, isso é impossível, não pode acontecer. Aleluia. E a fé, amados irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas, que você vai ter a convicção que elas existem sem você nem ver, nem sentir, nem tocar. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, nós não precisamos de imagens para acreditar, nós não precisamos ver para crer, pelo contrário, a gente crê para ver. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de um objeto, você não precisa de uma foto, você não precisa de um lenço, não, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pregando numa determinada igreja, e quando terminei, Deus abençoou muito aquele culto. Aí apareceu uma senhora e disse: olha, pastor, eu vim aqui e trouxe uma foto, e entregou para que eu orasse pelaquela foto. Meus amados, o que é isto? São pessoas que ainda não acreditam na palavra como ela é. Aleluia. Muitas vezes é necessário uma experiência pessoal para que haja um milagre na vida do crente. Isso, é exatamente isso que eu acabei de dizer. Para que você possa acreditar, para que você possa exatamente crer, sem duvidar, você precisa conferir as Escrituras. Jesus disse: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, toda ou qualquer coisa que estiver em desarmonia com as Escrituras, pode desprezar, porque não vem de Deus. Mas toda e qualquer coisa que estiver em consonância, em harmonia com as Escrituras, ainda que não venha de Deus, venha do próprio homem, mas não vai fazer mal, só vai fazer bem, porque a palavra de Deus, ela é boa. Glória a Deus. Aleluia. Escute. 8 dias depois, versículo 26. 8 dias depois, era o domingo seguinte. Quem foi para lá, para aquele culto? Tomé. Ele não foi para prestar um culto, ele não foi para adorar, ele não foi, meus amados irmãos, por outra razão, senão pela curiosidade. É diferente. Glória a Deus. Por quê? Porque ele estava em dúvida, ele não acreditou no testemunho dos irmãos, dos seus companheiros. Aleluia. Essa questão de acreditar é uma coisa muito séria. Marcos capítulo 9, por favor, me acompanhe.
Marcos capítulo 9. Abra aí a sua Bíblia e observe comigo alguns detalhes aqui. Versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Glória a Deus. Este homem tinha este filho que era endemoniado mesmo, e os demônios queriam acabar com aquela família e sobretudo com a vida daquele garoto. E aquele pai, ele ouviu falar de Jesus e dos seus feitos, e ele disse: eu tenho certeza que se eu conseguir achar este Jesus e levar o meu filho a ele, nunca mais o meu filho sofrerá estas coisas. E foi isto que aconteceu. Este homem, ele levou o filho a Jesus. Jesus fez apenas uma pergunta no versículo 21. Quanto tempo há que isso lhe sucede? O pai responde: desde a infância. E disse: muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, e também na água, para o destruir. Naquele diálogo, o homem, tão angustiado e tão sofrido, dentro dele havia uma pressa muito grande. E ele disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Porque o Senhor estava conversando com ele. Eu aprendi com Jesus, eu gosto muito de fazer isso. Falar com uma pessoa necessitada, para produzir pela palavra fé naquela pessoa, para que o milagre aconteça. Era isso que estava acontecendo aqui. O Senhor estava provocando. E a palavra de Deus vai que o homem se apressou e disse: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus disse àquele homem que não havia limite nenhum para uma pessoa que tem fé. Então um crente não pode ter dúvida nenhuma daquilo que o Senhor pode fazer na vida dele em toda ou em qualquer circunstância. Você entendeu o que eu falei? Isso. Agora, não duvidar, para que não haja tantas dúvidas nas nossas vidas, é necessário, meus amados irmãos, que tenhamos sim uma experiência pessoal com Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Em Atos capítulo 27, versículo 23. Por favor, vamos comigo. Atos 27 e 23. Paulo estava sendo levado para Roma. Estava sendo levado como prisioneiro. Contudo, meus amados irmãos, ele no Senhor era livre. Ele não se deixava abalar pelas circunstâncias.
ele foi marcado no caminho de Damasco por uma experiência pessoal. E aquela experiência tão real que ele viveu, marcou a vida dele de uma forma tão profunda, que toda ou qualquer outra coisa que pudesse acontecer, não permitia que ele tivesse nenhuma sombra de dúvida acerca da pessoa do Senhor Jesus, daquilo que ele era capaz de fazer. É esta fé que nós precisamos na nossa geração. E para que esta fé ela funcione, nós precisamos sim de uma experiência pessoal, real, algo que você tenha a convicção que aquilo é aquilo mesmo. Glória a Deus. E isto é algo no mundo abstrato. Isso não é algo no mundo físico que você possa pegar. Tem muitas pessoas que abrem a boca para negar o nome do Senhor, para dizer mentiras, para dizer que Deus lhe deixou, que Deus lhe abandonou, que está sozinho, que isso, que aquilo, e promove o diabo. Eu digo, o diabo está fazendo isso e aquilo e mais aquilo na minha vida, acaba com isso. O diabo não tem poder de fazer nada na vida de ninguém, se essa pessoa está nas mãos de Deus, porque está escrito que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E qual o problema? Qual o problema? É porque muitas vezes falta-nos o que? Uma experiência pessoal, algo que nos dê esta convicção de que não estamos só. Sabe quando Paulo entendeu isso? Quando ele foi para Damasco com carta, lhe dando autoridade de matar, prender e fazer o que ele bem entendesse com os cristãos. Ele entendeu naquela experiência, quando o Senhor disse para ele: por que você está me perseguindo? Em outras palavras, os crentes têm dono. Você está pensando que você é alguma coisa? Você está pensando que você pode alguma coisa? Você está pensando que você tem alguma coisa? Você está pensando que esse 100 homem armado pode tocar num fio de cabelo da cabeça de um servo meu? Em outras palavras, Jesus disse: olha, Saulo, tu não me conheces, mas tu vai me conhecer. Glória a Deus. Eu vou mostrar a você quem eu sou. Aleluia. A partir daquele dia, irmão, a vida daquele homem mudou. Aquela experiência fez dele um novo homem. E eu pergunto: qual foi o dia da tua experiência que fez você um novo homem? Aleluia. Oh, eu lembro, pastor. Tudo bem. E você permanece na mesma fé? Você tem preservado aquilo que Deus te deu, te confiou? Porque não é só receber, é preservar. Saul recebeu unção, mas não preservou. Mas, amados, vamos aqui. Essa necessidade de se ter essa experiência pessoal é muito grande. Atos 27 e 23, alguém já achou? Então vamos ler. 27 e 23, ele estava a caminho de Roma, e diz a Bíblia que a morte os perseguia. Ele procura o capitão do navio
Ele vê o tempo, as condições de navegação e adverte. Mas não deram ouvido à sua voz, antes a do capitão. Por quê? Porque era o capitão. Tá bom. Mas vamos ver o versículo 23. O testemunho do servo de Deus. Por quê? Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, essa mesma noite, o que aconteceu? Não ouvi. A igreja, o que aconteceu? O anjo de Deus. De quem? De quem eu sou, a quem sirvo. O que é isso? Isso é o mundo espiritual interagindo no mundo natural, no mundo real. E quando isto acontece, quando você sabe quem você é, a quem você está servindo e com quem você está. A quem você está servindo? Para quem você está fazendo? Porque, lamentavelmente, nem todos sabem a quem está servindo, nem para quem está fazendo. Por isso, sofre consequência. Então, Paulo, sim, ele sabia. Quem ele era e a quem ele estava servindo. E a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. O que estava para acontecer? Era um naufrágio. E esse naufrágio aconteceu? Aconteceu. E por que aconteceu? Por desobediência do capitão. Mas por que todos não morreram? Porque tinha alguém ali que conhecia a Deus, andava com Deus e servia a Deus. Alguém assim é alguém crente. Crente. Diga crente, crente. Por isso o Senhor disse: Tomé, não seja incrédulo, não tenha dúvidas, acredite. Acreditar em quê? Em tudo quanto você aprendeu. Mas Tomé teve muitas dificuldades, ele e outros. Vocês lembram de João 14, que pode conferir comigo, quando o Senhor Jesus já preparava eles para horas e momentos como estes. E o Senhor disse algo muito interessante. O Senhor disse que tudo aquilo estaria acontecendo. Tudo aquilo estaria acontecendo. Sua prisão, seus açoites, sua morte, enfim, todas as coisas estariam acontecendo. Mas que eles não tivessem medo, de se preocupassem não. Porque certamente eles não estariam sozinhos. Mas era necessário, porque ele estava preparando lugar para eles lá no céu. E prometeu que voltaria para buscá-los. E ele disse algo muito interessante. Eu falei isso domingo em Morada. 14:4. João 14:4. Jesus falou o seguinte: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mesmo vós, ele estava falando com todos. Vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Pergunto eu, sabemos ou não sabemos para onde Jesus foi? Alguém tem dúvidas disso? Alguém tem dúvida que Jesus foi para o céu?
Isso. Quem conhece o caminho do céu aqui? Quem conhece, levante a mão. Só quem conhece. Isso. Agora, não responda, agora não se manifeste. Você sabe para onde Jesus foi? E sabe o que ele foi fazer? Preparar lugar para mim e para você. Você conhece o caminho. Por quê? Porque por este caminho ele andou e ensinou a que nós andássemos. Agora eu pergunto, e você está andando neste caminho? Para a surpresa de Jesus, versículo 5, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Você entendeu? Porque Tomé, ele tinha dúvidas. Porque ele tinha dúvidas. Porque ele nem sabia para onde Jesus tinha ido e nem conhecia o caminho. Mas pastor, ele não estava na igreja? Estava, mas não conhecia o caminho. O culto para ele não tinha sentido algum. Como para muitos não tem sentido. E há outros que nem entendem, nem sabem o que é um culto. Alguns vêm por obrigação, outros por devoção, outros por falta de opção, outros porque são obrigados, outros porque está desenvolvendo o seu talento. Você já viu aquele crente que só vem para a igreja se estiver na escala? Ah, como foi bom essa pandemia. Por quê? Porque os membros de conjuntos não precisam mais ir para a igreja. Por quê? Meu departamento, meu conjunto não está formado, não vai formar. Vou fazer o quê? Lá. O que é que está faltando? Fé. O que é que está faltando? Vida. O que é que está faltando? Conhecimento de Deus. Porque nós temos conhecimento de Deus através do quê? Da revelação da palavra. Temos comunhão com Deus como? Através da oração. Recebemos o poder de Deus como? Através da obediência. E se não houver esse conjunto de coisas nas nossas experiências espirituais, nós seremos formais. Como disse um certo irmão: não, eu sou apenas crente de banco, sou membro de banco. E aqui que não tem banco, não dá para ser membro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, ele estava dizendo: olha, Tomé, acredite em tudo quanto eu lhe ensinei. Ele estava dizendo: Tomé, não tenha dúvidas de tudo quanto eu falei, vai se cumprir, crendo ou não crendo, mas vai acontecer. Aleluia. A igreja do século, da nossa geração precisamente, ela precisa experimentar mais de Deus. Escute. Tomé, ele foi repreendido pelo Senhor. Isso aqui é uma repreensão doutrinária. E sabe por que ele foi repreendido pelo Senhor? Porque ele queria ver para crer. Ele estava ali, não estava ali para adorar,
não estava ali para prestar um culto, não estava ali para ouvir Deus falar, nem estava ali para falar com Deus. Ele estava ali para ver se era verdade que Jesus iria àquele culto. E se Jesus não tivesse aparecido, todos os discípulos tinham ficado como mentirosos. Por quê? Porque ele queria ver. Ou seja, a base da fé de Tomé era naquilo que ele visse. A base da fé de muitos crentes é na vida, é naquilo que ele vê, é naquilo que ele experimenta. Louvado seja o nome do Senhor. E não é exatamente isso que nós precisamos. Independente de crer, ver ou independente de ver ou sentir, nós precisamos crer, porque está escrito. E quando está escrito, não importa, eu tenho que acreditar. Jesus disse: estou convosco todos. O que foi que Jesus disse? Aonde? Aonde ele está conosco todos os dias? Aonde você estiver. Agora, se você não estiver no lugar, ou num lugar fora da vontade dele, agora, será que nós cremos nisso? Como cremos? Escute, amados. Quem crê? Quem crê? Quando eu digo quem crê, eu estou dizendo quem acredita no que Deus fala pela sua palavra. Quem crê tem sinais na vida. A Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que têm fé. Quem crê. Glória a Deus. Aleluia. O que levou Paulo a cantar com Silas nas masmorras de Filipe? A crença, a fé. Era a manifestação de Deus na vida deles. E eles estavam certos. O que levou aqueles hebreus na Babilônia a colocar sua vida em jogo? A fé. Ou seja, o que era mais valioso para eles era a fé. Quando você vai para o livro de Hebreus, você vai encontrar os heróis da fé. E os heróis da fé foram homens que choraram, que correram, que foram queimados vivos, que foram entregues nas arenas aos leões. Qual era a diferença? A diferença era que eles criam na promessa. A diferença era que o céu era melhor e mais importante para eles do que a terra. Entre César e Jesus, eles escolheram Jesus. Entre César e Nero, escolheram. Entre Jesus e Nero, escolheram Jesus. As escolhas, os sinais se manifestam na hora que você vai tomar uma decisão. Os sinais se manifestam na hora das suas atitudes. São as suas atitudes que vai dizer se você crê ou se você não crê. Então a atitude de Tomé
Foi eu não acredito de forma alguma. Não creio. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar. Mas 8 dias depois ele estava lá. Não estava lá porque cria. Ele estava lá porque queria, se fosse hoje, pelo Face, desmascarar esses mentirosos. Glória a Deus. Mas sabe quem chega? Jesus. E quando Jesus chega, diz: paz seja convosco. Aí quando Jesus chega, olha para quem? Para Tomé. E diz: Tomé, versículo 27. Coloque aqui o teu dedo. Veja as minhas mãos. Coloque no meu lado. Deixa eu concluir. Naquele momento, foi o momento do milagre de Deus na vida de Tomé. Ele não perdeu tudo o que fez, andando com Jesus. O Senhor sempre dá oportunidade para os crentes, seja como for. Então era a oportunidade única de Tomé. E naquele dia, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Aí está o testemunho da conversão de Tomé. Glória a Jesus. Aí Jesus olha para ele no versículo 29 e diz: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram, os que não viram, os que não me viram ou não viram e creram. Nós somos da geração daqueles que não viu a Jesus, mas nós cremos nele. Eu quero acreditar, queridos, que a nossa fé tem sido maior do que a fé de muitos cristãos do primeiro século, porque eles andaram com Jesus, falaram e ouviram da própria boca do Senhor Jesus, e nós não, mas nós acreditamos. Oh, aleluia! E é exatamente a nossa fé que nos torna, da nossa geração, os heróis de Deus. Aleluia! É exatamente a nossa fé que nos capacita a andar na contramão da filosofia, da própria falsa teologia, e acreditar num céu que vai se abrir, numa trombeta que vai tocar, e no poder que vai nos levantar para nos encontrar com Jesus Cristo nos ares. Isto é fé. É a fé que me fortalece no meio da pandemia. É a fé que me capacita quando o vento for contrário e a tempestade for grande. É a fé. É a fé que me faz forte. É a fé que me leva a voar como voam as águias. É exatamente a fé. E a fé minha deve ser acrescentada todos os dias, e eu faço ou procuro fazer com que ela seja acrescentada, olhando para Jesus Cristo e correndo a carreira que me está proposta. E muito mais do que isso. Está escrito. Diga: está escrito. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quem quer e precisa de fé, vem para a igreja ouvir a palavra de Deus. Quem não precisa acrescentar a fé, fica em casa, vendo a televisão, vendo o Facebook,
o Instagram e tantas outras coisas, e tem muita gente se perdendo, porque passa mais tempo navegando nas redes sociais do que ouvindo a palavra de Deus, do que lendo a palavra de Deus, de que meditando na palavra de Deus. A ordem de Deus foi: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para você ser bem sucedido. Aí as pessoas que não são bem sucedidas, que se arrebentam na estrada da vida, diz: pastor, eu não entendo. E eu olho assim, e para não constranger aquela pessoa, eu digo: é verdade. Porque se a gente for fazer perguntas dentro da Bíblia, a pessoa vai ficar constrangida. Glória a Deus. É só pegar a Bíblia como espelho e colocar assim no rosto e começar a falar. Aí a pessoa vai dizer: não. E quantas horas de oração por dia? Quantos dias de jejum na semana? Quantas almas ganhou? Quantas visitas aos necessitados fez? E não. Você está exigindo o que de Deus? E o que você está fazendo para Ele? Ele é o seu devedor ou você é o devedor dele? Você lembra de Pedro? Senhor, e nós que deixamos tudo, nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar? O que é que vamos ganhar com isso? Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Mas a palavra de hoje é: não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. O que é ser incrédulo nesse contexto? É não ter dúvidas acerca de tudo quanto Deus fala ou promete através da sua palavra. Amém, irmão? Vamos nos colocar de